because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes. Eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou Stefane Amaral, do Discos da ST e do Cinematório. Eu sou Samantha Brasil, do Delirium Nerd, do Cine Clube Delas. Eu sou Camila Vieira, da Revista sobre Cinema e da Multiplot. E você está escutando o Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. No nosso programa de hoje, a conversa vai ser sobre a diretora, roteirista e produtora brasileira Lúcia Murat, que nasceu no Rio de Janeiro em 1948. Ela entrou para a Faculdade de Economia em 67 e participou do movimento estudantil. Quando foi promulgado o Ato Institucional número 5, o AI-5, em dezembro de 68, ela entrou para a luta armada de cunho comunista, integrando o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Foi presa pela repressão do regime em 1971 com 22 anos e passou 3 anos e meio encarcerada. Segundo seu depoimento, foi intensamente torturada, com pau de arara, eletrochoques e espancamentos. A experiência da prisão e das torturas durante a ditadura militar exerceu forte influência em sua obra, como vamos discutir. Ela trabalhou como jornalista e, na década de 80, passou a se dedicar ao cinema. Seu primeiro filme foi o documentário O Pequeno Exército Louco, de 1984, sobre a presença dos Estados Unidos na Nicarágua a partir da década de 30. Em seguida, veio Que Bom Te Ver Viva, de 89, que vai ser discutido nesse programa. E aí, em 92, ela realizou um segmento para a antologia Oswaldianas, chamado Daisy das Almas deste Mundo. Em 97 foi a vez de Doces Poderes, em 2000, Brava Gente Brasileira, em 2004, Quase Dois Irmãos, em 2006, o documentário Olhar Estrangeiro, em 2007, Maré, Nossa História de Amor, em 2011, o documentário Uma Longa Viagem, que é outro que nós vamos abordar aqui hoje, em 2013, A Memória que Me Contam, 2015, o documentário A Nação que Não Esperou por Deus, ainda no mesmo ano, o documentário Em Três Atos e, por fim, agora em 2018, Praça Paris, que é o terceiro filme do programa de hoje. Então, esse vai ser um programa que vai ser, em diversos aspectos, muito político. Sempre é, né? Mas dessa vez de uma maneira bastante direta, porque isso perpassa pela filmografia da Lúcia Murat. E a gente percebe, então, que é uma filmografia bastante extensa, ela está trabalhando muito e realmente, né, como foi falado aqui nesse momento biográfico, trabalhando de uma forma que esses temas que estão relacionados à pauta política, à questão da repressão, às forças policiais, estão sempre muito presentes, né? Não só as forças policiais, mas também assim, todo o poder pautado em uma hierarquia, né? Então, o que vocês acharam de ter esse contato maior agora com a obra da Lúcia Murat? Olha, eu acho que é muito interessante a gente ter o contato com a Lúcia Murat nesse momento do país, inclusive, né? Porque as obras dela têm um cunho político muito forte, falam da nossa política de uma forma bastante veemente. Queria ressaltar também que há pouco tempo eu tive um festival chamado Belo Jardim, que fica no interior de Pernambuco,
onde eu pude assistir um filme chamado Noite Escura da Alma, do Henrique Dantas, que é um diretor baiano, e é um documentário muito, muito interessante, que ele vai unir performances com muitos relatos de pessoas que foram torturadas, né, na época da ditadura militar brasileira. E uma dessas pessoas que dão depoimentos no longa-metragem do Henrique é a Lúcia Murat, que, aliás, dá um dos depoimentos mais fortes do filme, né? E aí, como não ficar pensando, inclusive, quando a gente assiste O Que Bom Te Ver Viva, né? Tudo que ela passou e o quanto deve ter sido um processo doloroso para ela encontrar essas mulheres, escutar esses relatos, e quantos gatilhos, por exemplo, que não acionaram a própria cineasta na hora que ela estava fazendo o seu filme, né? Porque um dos relatos dela, que são muito interessantes, muito fortes e muito marcantes nesse filme do Henrique Dantas, é uma hora que ela diz que ela tentou se matar, num desses momentos, né, que ela estava na cadeia e tudo mais, e ela não conseguiu. E o quanto ela se sentiu mal por esse fracasso, porque o fato dela não ter conseguido se matar tinha relação ao fato de no dia seguinte ser torturada mais uma vez, né? Então, o quanto isso realmente abala o psicológico de uma pessoa, o quanto isso afeta o nosso cotidiano e o quanto essa questão está sempre permeada nos filmes dela, principalmente esses que a gente vai debater aqui, esses 3 da pauta, né? Mesmo os filmes que não tratam diretamente dela, mas o segundo, que é o que ela vai falar mais do irmão, você percebe também que tem uma carga, né, que ela coloca no roteiro do filme mesmo, né, para falar do irmão dela, assim como Praça Paris, que de alguma forma também a perseguição, a paranoia tá ali contida no roteiro também que ela escreve junto com Rafael Montes. Então acho que é um tema que perpassa de alguma forma a filmografia da Lúcia Murat. Então, eu não cheguei a ver toda a filmografia da Lúcia Murat, mas o pouco que eu assisti realmente fica muito claro essa tentativa que ela tem como realizadora de entender o que foi a geração dela, né, nesse contexto de que ela foi militante de guerrilha, né, militante do MR8, muito jovem, né, e ela era família de classe média, então tem esse viés político muito profundo em boa parte dos filmes dela, e acredito que sim, que é possível fazer um certo recorte de uma historiografia do Brasil a partir dos filmes da Lúcia Murat, isso que é muito interessante da gente perceber. Por exemplo, um filme como O Doces Poderes, né, que é um filme que ela fez ali no contexto da edição do debate do Lula e do Collor pela TV Globo, né? Foi diante desse contexto, ela decidiu fazer esse filme ficcional que hoje, você assistindo hoje, você consegue ver muita atualidade no sentido do que é essa polarização do debate político hoje em dia, né? Então, eu acredito que mesmo ela fazendo filmes que eles têm uma pertinência dentro de um certo contexto histórico que foi feito na época, eu acho que eles ainda assim, eles conseguem permanecer atuais, e isso que é interessante de perceber na filmografia. Bom, eu consegui assistir a quase tudo e é uma porrada, assim, ainda tô me recuperando. É até difícil falar, assim, tipo, vou falar em 1 minuto sobre o cinema todo da Murat, porque, como a gente viu na introdução, Isa falando, eu não me lembro um outro podcast que a gente foi citando tantos filmes, sabe? Que a diretora tenha, assim, uma lista tão grande de filmes. E são filmes muito ricos, assim, com um ou outro que eu gostei menos. São produções sensacionais. Eu concordo demais com o que a Camila falou sobre o Doces Poderes, também assisti. A Marisa Hort, maravilhosa, também está no Maré, uma história de amor, que é meio que um Romeu e Julieta que se passa na favela, assim. E essa questão realmente das torturas marcou demais. Tem um outro que a gente não vai comentar, mas que é A Memória que Me Contam, de 2012, que também tem a Irene Havashi, né, do Que Bom Te Ver Viva. Também repassando essas questões e tudo mais, e a princípio é isso. A gente vai comentando mais especificamente, mas virei fã da Murat. Maravilha. É difícil assistir a esses filmes e passar incólume, né? Porque eles são filmes que realmente nos afetam e trazem muito da experiência pessoal. A gente percebe o quanto que a experiência pessoal dela tá ali colocada, né? Então, o primeiro filme que a gente vai discutir, talvez isso seja feito de uma maneira mais direta do que os outros dois, né? Que é o Que Bom Te Ver Viva, de 89. E ele é um misto de documentário com uma ficcionalização, em que a Irene Havashi, como a Estefânia mencionou,
interpreta uma sobrevivente da tortura na ditadura militar aqui no Brasil. E, enquanto isso, se intercalam depoimentos de mulheres reais que foram presas naquele momento histórico, né? E esse filme, ele venceu o prêmio de melhor filme, melhor atriz e melhor montagem no Festival de Brasília. O Que Bom Te Ver Viva é um filme que ela começou a fazer logo quando a ditadura acaba, né? Em 85, ela ganhou um edital de média-metragem em 85 e passou a fazer esse projeto, e ela só conseguiu concluir em 89. E aí, pensando nisso, assim, né, no período em que o filme foi feito, eu acredito que é um filme extremamente corajoso, né, dela ter falado sobre o que aconteceu no período da ditadura militar, né, as torturas, que era algo que ainda era tabu, assim, as pessoas não falavam sobre isso, as pessoas tinham medo de falar sobre isso. E ela faz esse filme extremamente corajoso, que é concluído 4 anos depois, ou seja, ainda era muito recente. E no período que ela lançou o filme, ela recebeu muitas ameaças, né? Então, fico imaginando, assim, se para ela, que viveu aquela experiência, já era difícil ter feito esse filme, e a sensação, né, de medo de ter vivido esse período continuou, mesmo em 89, então eu acho que é um ato de extrema coragem, né? E um outro aspecto que eu acho interessante no filme é retratar a tortura sem representar a tortura, né? Porque a gente sabe dos relatos que as torturas elas acabam entrando nesse lugar do irrepresentável, né? É tão horrível que não existe uma forma de você conseguir representar essa tortura, né? E o fato dela não fazer isso, não optar por isso, porque a gente sabe que tem vários filmes brasileiros sobre a ditadura militar em que se expõem ficcionalmente, né, cenas de tortura, e o fato dela não fazer isso, eu já acho o filme muito interessante, porque a força está toda nos depoimentos dessas mulheres, né? E é um filme que, mesmo não representando a tortura dessa forma direta, frontal, ele ainda é um filme muito difícil de ver, por causa desses depoimentos que eles não, em nenhum momento, eles minimizam a dor dessas mulheres, né? É uma questão muito importante, que até a Lúcia Murat fala disso, né? Minha tentativa não era minimizar essa dor, mas trazer de fato o que foi que essas mulheres experimentaram a partir do processo de fala, né? E isso tem a ver também com a questão da psicanálise, né? Porque ela começou a fazer terapia, né? Depois que ela saiu da prisão, ela começou a fazer terapia, e fazer esse filme, Que Bom Te Ver Vida, ouvindo os relatos dessas mulheres, é uma forma também de processo de análise pela fala, né? De cura pela fala. Verdade, Camila, concordo muito com você nisso que você ressaltou sobre ela não ter dado uma ênfase ou tentado reproduzir de alguma forma, né, cinematograficamente a tortura. E aí, nesse sentido, eu vou ressaltar, inclusive, o fato dessa dramaticidade que tem no filme, né, a dramatização que tem no filme, porque eu, em geral, né, é uma particularidade minha, não gosto muito dos documentários que tenham dramatização, porque geralmente eu acho que perde um pouco a força, mas acho que nesse filme ele é muito bem posto, né, a forma como a dramatização é colocada é muito interessante. Muitas vezes, assim, é como se a gente tivesse, de fato, com aquela mulher que está ali encenando num confessionário de fato, como a Camila colocou, realmente uma coisa meio psicanalítica, né? Como se ela estivesse num divã ali, como se nós fôssemos essa pessoa que estaria ali só para ouvi-la, né? Então é interessante a força que esses relatos têm realmente no filme, aí entrecortados, né? E aí a montagem realmente interessante, no ator ganhou o prêmio no Festival de Brasília, porque entrecortado com essas mulheres que falam realmente as suas experiências, mas além disso, um dado que eu acho que é interessante e, de fato, pioneiro, pelo menos aqui no Brasil, é um documentário que vai falar sobre o que as mulheres passaram com torturas nesse sentido, né? Porque a gente fala muito pouco, inclusive, de mulheres na política, e a gente está, nesse momento, né, no ano eleitoral, né, numa forte campanha, inclusive, para que se vote em mulheres, se vote em feministas, por exemplo, para tentar mudar um pouco essa configuração do nosso país, inclusive, de que há pouquíssimas mulheres na política. E aí, a gente não consegue não pensar toda a questão da tortura e tudo mais que aconteceu e é retratado nesse filme, com a política partidária também em si, né? Porque a ausência de mulheres
altos escalões de poder do país, são significativas também para esse tipo de coisa. E é interessante a gente perceber que grande parte dos torturadores geralmente são homens, né? Você raramente vê uma história de uma mulher que torturou alguém até a morte ou qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, de onde vem essa violência, né? Eu acho que uma investigação também, esse documentário, de onde vem essa violência, de que lugar vem essa violência. E, nesse sentido, eu acho interessante ela ter se preocupado com isso. Obviamente, pelo fato dela ser mulher, mas não necessariamente por ser mulher, ela teria que ter essa preocupação intrinsecamente, né, e tal. Então, ela ter olhado para essas mulheres e colocado também essas mulheres protagonizando esse filme, né, e de forma alguma em termos de vitimização, mas simplesmente dando relatos frios realmente de como foi que aconteceu, realmente é um ponto alto do filme, as escolhas dela nesse sentido para montar esse roteiro e aí inclusive alcançar essas mulheres, né, porque não deve ter sido muito fácil essas pessoas colocarem esses depoimentos num momento realmente do país onde não era meio que vedado falar disso, até hoje ainda é um pouco, né, até hoje o baú não foi aberto das torturas que aconteceram aqui no país, mas o quanto é difícil, o quanto tem mulheres, muitas mulheres ainda lutando, né, nesses movimentos, como lutaram naquela época, e até essas mulheres também são apagadas. Então eu também acho que é uma forma de trazer para um primeiro plano, né, as mulheres que fizeram parte dos movimentos revolucionários para uma libertação do país, né, e tudo mais. Concordo com tudo que vocês falaram. Acho que esse aspecto de não retratar a tortura e de deixar a nossa mente acompanhar esses relatos dessas mulheres já é um trabalho poderosíssimo, assim, porque é impossível não se afetar pelo que está sendo falado. A gente não precisa ver para saber do que elas o que elas estão relatando, para entender e dar sentido e dar conta de dimensionar todas essas experiências, né? E como foi mencionado no próprio documentário, né? É falado assim que nunca chegou a hora de falar daquela época. E esse documentário é de 89. Nós estamos em 2018. E essa hora de falar daquela época ainda não chegou, né? Então, realmente, assim, são esses arquivos que estão lá trancafiados e essas memórias que estão se perdendo, as pessoas estão ficando idosas também, né? Existe uma passagem de tempo. E a gente ainda não teve esse tempo, esse momento de dar conta das nossas lembranças, da nossa memória. Eu digo das nossas, não porque nós estivemos lá, né? Mas eu digo enquanto nação, né? Nós, enquanto cidadãs e cidadãos brasileiros, nós, enquanto nação, lidarmos com esse coletivo, essa memória que foi esse momento. E aí eu acho muito interessante também o momento em que a personagem da Irene Havashi pergunta no filme, né, quem vai ver um filme sobre a tortura? Porque é a gente se colocando, ela tá cutucando a gente enquanto a gente tá assistindo, só que ela tá cutucando, na verdade, esse cinema comercial que muitas vezes coloca a tortura de uma maneira talvez sem reflexão e muitas vezes irresponsável, né? Então, sem dar essa dimensão do que realmente significa na vida de uma pessoa ser torturada. Então, quem vai assistir um filme sobre tortura? Muita gente. Muitos filmes de guerra dão conta da temática da tortura e, às vezes, de forma leviana, né? Às vezes existe o filme de guerra de crítica, mas às vezes existe o filme de guerra de puro entretenimento e violência que não coloca a dimensão das vidas humanas envolvidas naquela situação, né? E isso, assim, é falando em guerra, mas aqui não era guerra, né? Aqui era um grupo de pessoas poderosas que estavam claramente dominando um outro grupo que não tinha os mesmos recursos, né? Então, especificidades, assim, a se colocar, né? É bem interessante que tem o making off, né? É pequeno, deve ter uns 20 minutos desse Que Bom Te Ver Viva, e 20 anos depois que foi feito, né? Então, Irene e Lúcia conversando sobre. E aí elas contam que foi muitos ensaios, porque não tinha grana, né? Tinha poucas latas de filme para rodar, então se ensaiou muito para poder fazer. E a Irene Havashi tá sensacional, assim, né? Tem um momento ou outro que eu acho que o humor, né? Porque ela é uma espécie de alter ego da Lúcia mesmo, assim, né? Foi escrito por ela. Às vezes eu acho o humor dela um pouco incômodo. E aí ela mesma comenta isso, né? Tem um momento que ela fala, por que não pode ser engraçado, né? Por que eu que vivi aquilo tenho que me negar de várias coisas, me olham como uma torturada, né? Então, assim,
é muito soco na cara, realmente, tudo que ela fala. E olhando no nosso olho, sabe? Ela ali sozinha naquela casa. É um formato muito interessante, né? A Lúcia até falou que não foi uma opção feminista, ela demarcou isso, escolher mulheres, e sim para fortalecer a narrativa. Ela disse isso. Essa dramaturgia que ela elaborou, né? Contar a história da tortura, como já foi falado aqui, sem mostrar essas imagens de violência, né? Com a força apenas, entre aspas, com a grande força desses relatos. Exatamente, é uma coisa que ela sempre perguntam isso, né? Por que escolher só mulheres, né? Depoimentos só de mulheres. E ela deixa isso muito claro, que isso veio bem depois, durante o processo mesmo de reescrita do roteiro. E ela disse que escolheu só mulheres porque a estrutura dramatúrgica do filme permitia isso, né? E para respeitar a circularidade, né? Do documentário para a ficção. Porque o filme ele tem uma estrutura muito clara, né? Ele tem três eixos que estruturam o filme. São os depoimentos dessas mulheres presas, torturadas, o testemunho em primeira pessoa, que é encenado pela Irene Havashi, que é mesmo o alter ego, né, da Lúcia Murat, e as encenações do cotidiano dessas mulheres que são entrevistadas com o off. E esses offs, que é o off da própria Irene Havashi, que está contando essa história, veio posteriormente para amarrar essa transição do doc para a ficção, porque durante a edição não estava funcionando. Então ela usou essa estratégia dos offs para poder dar uma amarrada melhor, né, e fluir melhor o filme. E funciona perfeitamente bem, né? E eu acho interessante também a forma como ela constrói o espaço de encenação da personagem da Irene Havashi, que é dentro de casa, que lembram muito esse espaço do consultório, né? Mas também eu fiquei pensando assim nesse lugar em que ela está presa, né? Porque ali no final é bem evidente com aquelas grades da janela que você vê que ela está presa dentro daquela situação, né? E para mim é muito forte aquela imagem. Esse ponto que a Estê levantou sobre você não pode ver graça nas coisas, né? Teve algum momento que ela até falou que a personagem da Irene Havashi, né, que realmente é o alter ego da Lúcia, até comenta assim que por elas terem passado por torturas também de cunho sexual, agora as pessoas acham que elas não podem gostar de trepar, tipo, como se fosse vinculado uma coisa com a outra, né? E isso é bem interessante, assim, também. Parece que a pessoa que passa por esse processo é entendida, sei lá, na sociedade como se depois ela tivesse que carregar um luto contínuo, né? Como se ela não pudesse seguir com a vida dela. E, por outro lado, é algo que é no campo do não dito, né? Porque, inclusive, uma amiga de uma das mulheres que deu depoimento disse: eu nunca penso nela como uma torturada. Porque, para ela, é uma pessoa que está seguindo a sua vida justamente nesse sentido de uma normalidade, vamos dizer assim, né? E aí a pessoa coloca a pessoa torturada num ideário desse luto, né? Que aí quando o luto não vem, a imagem fica desvinculada. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante pontuar sobre o fato de serem apenas mulheres e todas mulheres cisgênero que foram interrogadas, né? É a forma como a maternidade aparece nos depoimentos. Porque elas estão sempre mencionando, assim, que... Teve uma que falou um negócio que eu achei muito bonito, assim, que ter um filho foi uma resposta da vida. Porque aquela era uma situação de tortura e de morte, então sair daquela situação e ter um filho era dar uma resposta positiva, era dar uma resposta de vida, né? E aí teve uma que também falou assim que ser mulher é o maior barato, gíria dos anos 80. Mas a primeira mulher que fala. Mas justamente em relação a essa coisa específica da maternidade, que ela achava um barato que, apesar de ela ter passado por aquelas situações, quando ela saiu, ela seguiu com a vida dela, ela se tornou mãe e ela acha isso o maior barato, né? Nesse caso, ainda é mais forte escutar isso, porque ela tinha feito um pacto com o marido, né? Para quando houvesse confronto, né? Diretamente com os militares, eles fizeram esse pacto, né? De um matar o outro e suicidar, né? E aí ela não conseguiu fazer isso,
E aí a resposta que ela deu foi isso, da coisa da maternidade, né? Que ela fala como uma possibilidade de vida. É bem interessante. Isso fica bem marcado em todas mesmo. E eu fiquei pensando sobre a época, né? Porque até em livros da época mesmo, e conversando, tipo, a mãe era assim mesmo. Acho que tinha esse conceito muito forte da maternidade estar muito ligado ao feminino, né? Tipo, ser mulher é ser mãe, né? Então eu noto isso, assim, essa cultura, uma certa glamorização até. Mas Sim. Não julgando, eu vejo como uma questão da época mesmo, sabe? Daquele momento e tal, e o que significou para aquelas mulheres. Mas é uma outra recorrência interessante para a narrativa, né? Pensando por esse lado. E essa questão também que já começamos a conversar sobre que do julgamento dessas pessoas, né, desse preconceito, você ter que viver um luto, é um luto de você mesma, é um luto do seu corpo, né? Tem uma delas que fala, né, que se sente culpada com qualquer sentimento de alegria. Durante muito tempo ela se sentiu, não podia ir para uma praia que ela lembrava, acho que era do irmão, que morreu muito novo. Então, assim, a outra que tinha epilepsia. É muito pesado assistir esses relatos, assim, é muito tocante realmente. Sobre o depoimento dessa mulher que perdeu o irmão, e aí voltando para isso que a Isabel falou do não dito da tortura, porque essa visão assim que os outros têm, né, sobre pessoas que foram torturadas, né, essa coisa, ela até fala disso, né? É porque as pessoas enxergam como se eu não conseguisse esquecer, né? Como se eu fosse uma pessoa rancorosa, como se fosse algo antigo e tal. E eu fiquei me lembrando muito de um filme que eu vi no Olhar de Cinema, nessa última edição do Olhar de Cinema, que é um filme que foi feito no Uruguai, também no contexto da ditadura do Uruguai. É um filme feito por uma suíça chamada Christina Conrad, que se chama Algumas Perguntas. É um filme bem longo, assim, de 4 horas. Mas é um filme muito interessante porque ela acompanha o processo de escolha lá do processo de referendo sobre a lei da anistia em 86, que era para o povo decidir se os militares seriam julgados ou não. Se aquele momento ainda não era ideal para haver o julgamento dos militares, né? Então tinha o voto verde, que era a favor para se ter esse julgamento dos militares, e o voto amarelo, que era para não. E as campanhas do voto amarelo era justamente nesse lugar, assim, porque essas pessoas não conseguem esquecer, porque isso tem que ficar no passado, nós temos que ser pessoas felizes, isso é coisa do passado, vamos esquecer isso, vamos deixar de ser rancorosos. Então eu me lembrei muito, ouvindo o depoimento dessa mulher, que isso também é uma experiência que passa por outros países da América Latina, né? Esse tipo de argumentação. E o que leva também a gente pensar um pouco que se não há julgamento desses militares, né, que cometeram essas torturas, como é possível esquecer, né? E também pensar que acaba havendo uma perpetuação dessa tortura. E o que me faz lembrar, por exemplo, um curta que passou no CNPA chamado Universo Preto Paralelo, do Rubens Passaro. Inclusive, esse curta também teve na programação da Mostra de Cinema de Tiradentes, que é isso, ele faz um paralelo entre a tortura que havia na época do Brasil escravocrata, a tortura que teve no período da ditadura militar e a tortura que existe hoje no confronto, né, da polícia invadindo, né, a polícia das UPPs e tal. Então ele faz esse paralelo para poder tentar pensar, entender qual é esse mecanismo de perpetuação da tortura no Brasil, né? Porque se você esquece de punir os torturadores, isso vai permanecer, isso vai se perpetuar. O filme no Uruguai é Algumas Perguntas, da realizadora Christina Conrad. Realmente, com relação a isso das comparações das diferentes culturas, né, de como lidar com os torturadores, é interessante porque no debate, quando a gente exibiu Peça Paris lá no Cineclube Bial desse ano, a Lúcia Murat falou que quando ela foi nessa da tortura e tudo mais, ela queria estar nesse processo de cura e ela não conseguia, na literatura que ela estava lendo, né, de pessoas brancas ou então eurocêntricas, ela não conseguia encontrar nada que tivesse alguma coisa que acalentasse, né, que desse algum norte ou que ajudasse ela a sair daquela paranoia que ela tinha ficado de estar na rua e estar achando que está perseguida, esse tipo de coisa, né, quando na realidade não tem nada. E aí ela diz que só foi encontrar algum tipo de compreensão daquela realidade ou do como o mundo se estrutura, né, para as pessoas que sofrem esse tipo de trauma em Fanon, né? E aí talvez por isso, inclusive,
ela tenha ficado com isso dentro da cabeça dela, que talvez depois fosse remeter à Praça Paris, ao todo o roteiro que ela quis fazer em Praça Paris, que a gente vai discutir depois. Mas, na verdade, eu estava falando isso, poder retomar a questão da maternidade, que a Ilza e a Cristi mencionaram, que eu acho que, na verdade, esse filme, quando essas mulheres todas falam da maternidade, eu acho que é muito uma tentativa realmente de virar uma chave, né? E como se aquela maternidade fosse fazer com que fosse um renascimento para elas também, né? Como se elas pudessem sair daquela vida, em vida ainda, mas sair daquela vida que elas foram brutalmente torturadas, violentadas, psicologicamente, inclusive, e que elas pudessem, com a maternidade, tipo, virar uma chave e tentar ser outras pessoas, mesmo com todos os traumas, né, que aquela violência toda que elas sofreram reverbera no organismo delas, não só fisicamente, mas psicologicamente. Então, acho que a maternidade, nesse sentido, inclusive, ela é curativa, né? Por isso, talvez, que elas deem tanta ênfase à maternidade, e isso fique tão forte, né, nos relatos delas, dos filmes, porque, de fato, me parece que aquilo ali a geração de uma vida dá, inclusive, uma nova vida para elas, um sentido novo de vida para elas, né? Então, é interessante a gente perceber também, né, os muitos tipos de relação com as mulheres têm com a maternidade, dependendo do lugar que elas estão, do que elas passaram, seu feedback, seu background. E é interessante a gente pensar também sobre tudo isso a partir desse filme, né? Que ele pode, inclusive, gerar um ponto positivo nesse sentido. Sim. É isso que a Camila comentou das grades também. É muito sensacional, né? Porque o filme começa falando sobre a falta de resposta. Acho que é uma das primeiras falas do filme é essa, né? Procurando entender esse processo mesmo de sobrevivência, né? Da tortura. E finaliza com ela presa atrás de grades, né? No cartaz já tem essas grades. Depois, em Praça Paris, tem uma cena que vai retomar essas grades também. Essa referência é perfeita, essa metonímia da prisão ali, né? Parece que é uma prisão eterna. Não consegue, você sai da prisão, mas a prisão não sai de você, né? Das suas memórias e tal. Muito pesado, muito bonito. E não importa o ambiente, né? Não importa o ambiente. E tá sempre aquela prisão, de alguma forma, aquela que não solta ela, né? Dentro de casa até, né? Sim. E a frase final, assim, eu fico com um osso entalado na garganta, né? Cuidado, cão ferido. Que ela fala que precisaria colocar uma placa para as pessoas, porque, né, vai com calma, eu já fui muito machucada. Isso é muito triste, gente. Isso é muito pesado. É interessante também que uma das sobreviventes, ela é anônima, né? Fez um relato anônimo, não quis aparecer, a gente escuta só a voz dela em off, e eu acho muito bem feita a representação dessa realidade, porque quando tem as fotinhas de todas, a imagem dela é uma vela, né? É tudo o ambiente espiritual que ela frequenta. E aí ela comenta umas coisas assim de serenidade, de não ter remorso, né? É um nível de evolução assim que é até difícil a gente conciliar, né? Como que pode a pessoa ter atingido esse equilíbrio todo para falar? Eu acho que foi muito bem trabalhada essa participante, né? Que não apareceu, mas que deixou essa perspectiva aí de superação, né? Que foi para um outro caminho, né? O caminho da espiritualidade, no caso. E uma delas também fala, que eu acho muito bonito, que o cinema, para ela, é uma inspiração para sonhar. Achei isso lindo. Porque, né, a realidade acho que ela chama de estática, a realidade, muito, muito constante. E no cinema, não. No cinema a gente vai ver outras realidades, pode ser o que for, e a gente tem essa inspiração para sonhar. Bonito demais. Então, o filme seguinte sobre o qual nós vamos conversar é Uma Longa Viagem, que foi lançado em 2011. E ele usa mais ou menos o mesmo método, né, do Que Bom Te Ver Viva, de mesclar o documental com o ficcional, dessa vez contando a história do Heitor, o irmão mais novo da Lúcia Murat, que é interpretado pelo Caio Blá, mesclando com conversas dela com ele mesmo, após a morte de outro irmão deles, o Miguel. O Heitor, ele viajou o mundo nos anos 60 e 70, sem emprego, experimentando com o misticismo e as drogas, enquanto, em paralelo, sua irmã estava presa. O filme ele venceu o prêmio do público de melhor filme brasileiro e o Kikito de melhor filme, melhor ator e melhor direção de arte em Gramado, e o prêmio da crítica de melhor documentário no Festival de Paulínia. Falou tudo, Isa.
Mas, ó, gostei bastante de Uma Longa Viagem. Gosto do Caio Blá como ator, assim. Acho que ele conseguiu pegar alguns trejeitos importantes, o jeito doidão, assim, do irmão e tal. O filme já começa com Summertime, da Janis Joplin, já me entreguei, assim. Gosto que coloca fotos, né, relíquias da família. É um filme mais leve, né? É um respiro na filmografia da Murat, porque não foca tanto na questão da ditadura, das torturas, mas dessa viagem mesmo, como diz o título, do irmão. E eu achei ele uma pessoa encantadora, assim, eu fiquei bem apaixonada. Eu achei esse filme incrível. Nossa, eu não tinha assistido antes, eu achei esse filme muito incrível, me emocionei bastante. Acho que é um filme... A narrativa toda dele é epistolar, né? E é uma narrativa epistolar que é encenada, muito bem encenada pelo Caio Blá, com aquelas projeções, eu acho que fica muito bonito. Tem momentos, inclusive, que ele joga com a própria imagem atual do Heitor, e eu acho que fica muito interessante esse jogo do documentário e da ficção que a Lúcia Murat faz nesse filme. E, para mim, esse filme ele funciona como um contracampo do Que Bom Te Ver Viva, porque se o Que Bom Te Ver Viva, de alguma forma, é a experiência que ele reflete, né, a experiência que a Lúcia Murat teve na prisão, que foi torturada, Uma Longa Viagem é a experiência do irmão dela que teve liberdade, né? Então, é uma pessoa que usufruiu muito bem dessa liberdade naquele período dos anos 60 e 70, né? Ele experimentou ser andarilho, toda aquela experiência mesmo do On the Road, né? Daquela geração ali beatnik, ele passou por isso. E um dos momentos que eu acho bem interessantes do filme é quando ele fala dessa liberdade, né? Que a coisa mais preciosa da vida dele era essa liberdade. E eu fico pensando, se fosse uma mulher, será que teria esse mesmo percurso, essa mesma jornada? Porque ele, como homem, ele conseguiu viajar por todos aqueles países, né? E teve essa experiência muito intensa com as drogas. E eu fico pensando assim, se fosse uma mulher ali, se fosse a Lúcia Murat, livre, assim, como seria, sabe? Eu fiquei criando assim, um outro imaginário, pensando nessa vivência que esse personagem teve do irmão dela. Verdade. Eu também, Camila. Olha, inclusive eu me desconectei do filme em vários momentos porque eu comecei a fazer outros filmes na minha cabeça, sabe? Justamente por causa disso. Porque eu não consegui parar de pensar que aquele homem que estava ali naquele relato só conseguiu fazer tudo aquilo porque ele era um homem branco de classe média alta. Sabe? Porque ele tinha todo um acesso dele poder circular tranquilamente, porque ele era branco, porque inclusive a idealização que ele faz da cadeia, de todas as vezes que ele foi preso várias vezes, né, por porte de droga, e todas as vezes ele fala que foi ótimo na cadeia. Que a cadeia era incrível. A cadeia era linda. Era linda. Nossa, foi muito bem tratado. Então, assim, eu fico me perguntando que pessoa é essa, sabe? Porque, assim, ou as drogas realmente tiraram ele muito do lugar que ele estava, e aí ele estava numa louca viagem, inclusive durante a cadeia, né, e tudo mais, ou é porque ele realmente é um cara extremamente privilegiado, homem, branco, de elite, entendeu? Porque um homem negro na cadeia não seria bem tratado como ele. Eu duvido que teria a mesma percepção, mesmo que tivesse dinheiro. Então, assim, tem essa questão do, né? Tem essa questão do privilégio de classe, que inclusive a própria Lúcia Murat fala disso, né? Dessa coisa da prisão, né? Ela só conseguiu sair da prisão de fato porque tinha advogados lá, entende? Então, ela fala também um pouco disso, da experiência dela, mas é isso, né? Tem essa questão assim que fica muito clara dessa diferença de experiências, que é isso, né? A Lúcia viveu ali naquela vida estagnada, presa, né? Foi torturada, né? O que fazer depois da prisão, e é isso. E a vida do irmão dela era isso, né? Sem responsabilidades. Ela até disse que teve uma intensa discussão com ele por causa disso, né? Porque ela não aceitava isso, né? E muito depois é que houve esse encontro por causa da morte do outro irmão, né? Do Miguel. Mas claramente, assim, se fosse uma mulher, com certeza não teria esse privilégio, né? Não, inclusive, aí ela vem, inclusive, durante o filme fala, né? Que aí depois ela e o Miguel tiveram que cuidar desse irmão, né? Porque ele ficou completamente incapaz, digamos assim, para a vida civil, né? Então eles tinham que tomar conta de tudo, ele continuava tendo crise, tiveram que internar ele, infelizmente, que foi uma coisa que eu fiquei curiosa, né? O filme não dá tanta atenção assim desse momento de internação, porque obviamente não é a intenção do filme, mas também fico curiosa porque, de uma certa forma, até quando a gente discutiu aqui o filme da Laís Bodansky, né? Que tem essa questão também
Os hospitais psiquiátricos no Brasil, principalmente, ainda são lugares de muita tortura. Então, de uma certa forma, ela inclusive volta nesse mesmo tema, né? Embora esse filme a gente possa estar mencionando que ele é um pouquinho diferente, a fotografia dela e tal, ou até um certo respiro, com muitas aspas, como a gente mencionou, isso também está colocado de alguma forma, né? Porque esse homem também teve essas passagens, por mais que ele fosse completamente livre, e foram escolhas dele, né? Então ele se colocava nessa situação, diferente um pouco, inclusive, da Lúcia Murat, que não se colocou, de fato, na situação de estar sempre voltando para aquele mesma situação de vulnerabilidade e se colocar numa posição de poder ser preso e tal. Ele não, ele estava ali numa boa, porque a cadeia, inclusive, para ele não era um problema, né? Então é interessante, a gente que ela vai estruturando, inclusive, desenvolvendo isso com ele de uma forma muito natural, muito tranquila e assim, como vocês colocaram, sem nenhum julgamento. É bem interessante a gente ver realmente isso. Mas eu me sinto um pouco incomodada com a relação de ter lá o Caio Blá dramatizando a leitura das cartas, o que eu acho uma sacada interessante, mas e vê-lo no tempo atual, digamos, do filme, né? Contando também as suas experiências, não sei. Para mim, acho que não funciona muito bem essa estrutura. Eu não me agrada muito, né? Embora vocês gostem, para mim não funciona muito bem. Olha, para falar a verdade, para mim funciona, assim, eu gosto dessa estrutura, essa contraposição entre a reencenação com o Caio Blá e os próprios relatos dele. Eu acho interessante, acho toda a recriação, a parte de como é retratado, né, os anos 60, 70, em termos de direção de arte, impecável. Acho muito interessante a forma que é apresentado. Agora, Samantha, concordo com o incômodo em relação às narrativas das próprias experiências dele, as experiências propriamente ditas, sabe? O que aconteceu naquele momento. Porque... E, aliás, as cartas eram incríveis, né? Mas quando ele fala no presente... Parece que é outra pessoa que tá falando. Não é o mesmo cara das cartas. É muito engraçado isso. Existe uma certa empolgação mágica no momento da escrita da carta que não tá mais presente na reflexão posterior contemporânea, né? Mas aí tem que entender que no presente ele já passou pela internação, tem toda uma questão depois de crise. Sim, existe toda a trajetória dele que tá sendo levada em conta ali, né? Mas o que me incomoda realmente... E que eu acho que incomoda a Lúcia Murat também, porque ela parece colocar isso num local, assim, de crítica, é justamente o privilégio desse irmão, porque existiam maneiras e maneiras de lidar com aquele momento histórico e com aquele momento político. Todos eles ali vinham de um lugar privilegiado, e ela até explica que ela tinha 5 irmãos, né? E eles eram em bloquinhos de 3, né? Então ela tinha 3 irmãos da década de 50, conservadora e tradicional, né? E esses 3 irmãos que tiveram sua adolescência e juventude já nos anos 60, em que tudo estava mudando. E aí, um deles é o irmão que faleceu, que foi o que motivou o documentário, e o outro é esse irmão dos relatos, né? E aí a gente vê assim, que, por exemplo, a própria Lúcia Murat foi pra luta armada. Ela estava querendo agir efetivamente ali da maneira dela em relação ao que estava acontecendo. O outro irmão, ele foi para medicina. E aí até cita aqui na dissertação dele, quando ele defendeu o mestrado dele, ele colocou a dedicatória para medicina dizendo como uma luta a favor do povo. Então ele enxergava na medicina uma forma também de lutar naquela situação política, né? E esse terceiro irmão, ele tava, assim, viajando pelo mundo, mandando carta dizendo foi mal, pai, acabou o dinheiro, manda mais. E... vivendo experiências incríveis, é claro, mas parece que... E assim, falando, eu não vejo como eu posso trabalhar no nosso contexto de capitalismo e não sei o que lá. Mas assim, tá mandando carta pro pai pra pedir dinheiro, né? Assim, enfim, é difícil julgar, passado tantos anos também. É claro que a gente acaba tendo uma visão distorcida de outro lugar, de outra época e de outra experiência, né? Mas me incomodou um pouco o que parecia, nos relatos dele, uma falta de conexão com a realidade política que as outras pessoas estavam passando no Brasil naquele momento. Mas aí essa coisa dele ter ido para Londres foi por causa da família, né? A família mandou ele para Londres justamente para ele não ter o mesmo destino que a irmã teve. Acho que tem uma coisa assim na introdução, né? Acho que essa proteção, acho que era muito familiar também, né?
Gente, aí só complementando, vocês não acham interessante essa opção dele pela recusa do trabalho? Porque eu acho que tem uma discussão dentro do filme disso, né? De falar que é uma família que vem de trabalhadores e tem uma parte da família que não era, que recusava isso. Vocês não... Assim, pensando numa sociedade, né? Que se exige isso, que a pessoa tem que ser produtiva, que a pessoa tem que trabalhar, e ele ir para um outro caminho. Vocês não acham que isso é interessante? Por mais que ele seja isso mesmo que a Samantha falou. Seja um homem branco, seja privilegiado. Isso que eu ia falar. É interessante para um homem branco de elite que pode ficar pedindo pro pai, então, pai, eu não quero trabalhar, acaba meu dia, me dá mais. Porque eu consigo parar de pensar, por exemplo, no filme Nada, o curta-metragem Nada, do Gabriel Martins, que é uma menina negra e que ela vai ser a primeira pessoa a ter a oportunidade na família dela a entrar na universidade. E, né, ao final do filme, ela falando que ela não quer fazer nada, ela simplesmente quer tirar um ano sabático, e essa menina pode fazer isso. Essa é a questão do filme, né? Então, esse cara pode, isso, né? Então, isso que me incomoda um pouco, assim, sabe, no filme. Então, não sei se é um debate de fato sobre a recusa do trabalho ou se ele simplesmente tá ali curtindo a vida doidado, sabe? Não sei se é uma recusa, assim, tão consciente. Não me pareceu, pelo menos. No filme, não conheço ele, óbvio, né? Mas como o filme se estrutura, não me pareceu uma recusa consciente nesse sentido. Me pareceu só uma vontade de vou curtir todo mundo, ou curtir o mundo, porque a vida é uma só, eu quero viver intensamente ela. O que tudo bem, não é um problema, isso não é uma questão. Né? Mas não me pareceu uma recusa, assim, de fato, eu vou fazer isso porque eu não quero trabalhar, eu sou contra o capitalismo e isso, sabe? Não me pareceu. Nem nas cartas, nem nos relatos dele. Eu acho que existe uma diferença entre a recusa de fazer parte de um certo sistema econômico e aí você se manter à margem, mas realmente se abstendo o máximo possível daquilo ali. E a recusa de se tornar uma mão de obra nesse sistema econômico, mas ainda usufruindo dos privilégios que as pessoas que são privilegiadas, no caso, óbvio, né, o privilégio dos privilegiados, usufruem, né, que é o que acontece ali. Então, eu acho que é muito diferente o que acontece na narrativa dele do que o que acontece na narrativa da protagonista do Sem Teto Sem Lei da Vardar, por exemplo. Nossa, sabe? Eu ia falar isso, exatamente. Ela recusa. Ele não, ele trafica, inclusive. Então ele usa a lógica capitalista, sabe, para sobreviver. Sim, ele não me parece uma recusa. Ele usa porque ele só consegue ter aquelas vivências dele e as experiências e todos aqueles relatos, porque justamente ele tem acesso ao dinheiro e ele tem acesso aos meios que possibilitam isso no nosso sistema econômico, né? Exatamente. Mesmo que ele não precise trabalhar para conseguir esses meios. Uhum. Então, mas, questão de não precisar trabalhar, não é uma recusa, né? Eu acho que é diferente. Mas enfim, a gente está discutindo aqui uma questão de privilégio de classe que não necessariamente perpassa a qualidade técnica do filme, né? Como um filme e como um relato daquele momento histórico e como também um documentário sobre essa questão familiar da própria Lúcia Murat e a própria execução artística do filme, eu acho que é inquestionável a qualidade do filme. É só um incômodo em relação a essa postura, né? Eu acho que isso está no subtexto do filme, de qualquer forma, Isa. Né? O personagem coloca esse subtexto, entende? Então, por mais que isso não seja frontalmente uma coisa que seja, né, temática do filme ali, mas isso está no subtexto do filme o tempo todo. Não dá pra gente não pensar nisso assistindo o filme. E o filme mais recente da Lúcia Murat, um filme ficcional que foi lançado agora esse ano, em 2018, é o Praça Paris. A protagonista é a Glória, interpretada pela Grace Passot, que é uma mulher do Rio de Janeiro que tenta seguir com sua vida, apesar dos traumas causados por um pai abusivo e um irmão que está preso pelo tráfico. Na UFRJ, ela começa a fazer terapia com Camila, interpretada pela Joana de Verona, uma jovem psicóloga portuguesa que se mudou para o Brasil para pesquisar justamente as consequências da violência. O filme venceu os prêmios de melhor direção e melhor atriz para Grace Passot, no Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro. E vale lembrar também que a Joana de Verona também foi indicada a melhor atriz. Então, as duas protagonistas do filme, uma dupla indicação, né? Bom, eu acho que esse filme talvez, né, tenha sido um dos grandes desafios para Lúcia Murat, até por ser uma ficção, né, e que traz muitos temas que são caros, bastante caros para ela. Além disso, ele é um thriller, né, psicológico, ele é um suspense, e inclusive por isso ela foi procurar o Rafael Montes, né, que é o co-roteirista do filme junto com ela,
que é um autor brasileiro jovem já consagrado na literatura do romance policial, para conseguir conferir essa atmosfera de uma coisa, um clima de suspense que o filme traz, e realmente ela alcança essa atmosfera com essa parceria com o Rafael Montes, mas muito disso, para mim, fica muito forte por conta da atuação da Grace Passoa. Né? Então, assim, para mim, Peça Paris é o filme da Grace Passoa, é o filme da Grace Passoa, né? Porque a gente conhece, eu pelo menos conheço um pouco do trabalho da Grace Passoa como dramaturga, né? Do teatro, principalmente. No cinema ela tem ainda poucas participações. Esse é o primeiro protagonismo dela no cinema brasileiro. Então, quer dizer, ela estreia já no cinema brasileiro como protagonista de um longa-metragem, já ganhando prêmio, porque ela foi premiada como melhor texto do Festival do Rio, e a Lúcia Murá, melhor direção, né? Então, eu acho que esse encontro das duas foi um encontro muito bacana, muito interessante, né? Porque me parece que o filme, ao longo do filme, a gente vai percebendo o quanto a Grace Passoa também vai ali colocando sua marca naquela personagem, né? Porque o filme começa com um certo protagonismo maior da Joana de Verona, que é a psicanalista, e aos poucos a gente percebe que aquilo ali vai se transformando e vai mudando, e aí a Grace Passoa, com a atuação dela, engole completamente a personagem da portuguesa. Então, eu acho que é um filme de muitas camadas, eu acho que é um filme que caminha num limiar muito tênue para talvez dar tudo muito errado, porque ele vai falar sobre uma questão muito cara da sociedade brasileira, que é o racismo, né? Não tem como não fazer esse filme sem falar de racismo, por mais que talvez o gatilho que a Lúcia Murá tenha tido para pensar esse roteiro seja ainda coisa da tortura psicológica, da perseguição, da paranoia social. Na hora que ela coloca uma mulher negra, uma mulher branca, uma mulher portuguesa, uma mulher brasileira, quer dizer, todas essas questões estão ali como pano de fundo realmente para falar sobre colonizador e colonizado, e o quanto isso até hoje, né, a gente não conseguiu superar a nossa herança escravocrata. Então, isso está dado no filme, não à toa ela escolhe a UERJ, né, que é uma universidade emblemática na implementação de cotas, né, raciais e sociais no Brasil, né, uma das primeiras universidades a implementar as cotas. Então, o quanto isso vai impactar a realidade daquela universidade também. É uma universidade que hoje no Rio de Janeiro a gente tem uma tristeza enorme porque está se desmantelando com o governo do estado do Rio de Janeiro, né? Sucessivas greves, né? E falta de pagamento. Então, assim, é uma universidade que também está passando por uma dificuldade. E aí não poderia ser melhor a personagem da Grace Passoa do que uma assessorista, né? Aquela mulher que fica o dia inteiro confinada num espaço microscópico, levando várias pessoas, sobretudo grande parte delas brancas, né, aos andares das suas salas de aula. Então, eu acho que é um filme que eu já vi o filme 3 vezes. E toda vez que eu assisto, eu penso alguma coisa nova sobre ele. Então, entendo as críticas que o filme tenha, mas eu acho que é um filme com múltiplas camadas. Então, ele nos faz pensar muitas coisas, e eu acho que só por isso ele é um filme bem interessante nesse sentido. Sobre esse filme, eu entendo que ele possa causar diversos incômodos, porque ele pega algumas feridas da nossa sociedade, ele lida com algumas relações que claramente não estão bem resolvidas, né? Então, a própria personagem, o fato da psicóloga ser portuguesa, né? Ela ainda tem um olhar colonizador e exotizante sobre a nossa sociedade. Ela apresenta diversos pensamentos estereotipados, visões estereotipadas da nossa realidade, especialmente em se tratando de violência. A gente percebe que ela já tem algumas ideias sobre o que ela espera em relação à violência da sociedade brasileira, né? E o que ela espera encontrar. E a relação entre as duas protagonistas, ela é claramente descompassada, né? Tem as questões étnico-raciais, tem a questão de classe ali num conflito claro, né? Mas tem também essa coisa do olhar da portuguesa, né? Que é quase anedótico em relação ao Brasil, né? Ela acha que os brasileiros são bárbaros, praticamente, né? Na forma como é comentado, né? E, ao mesmo tempo, a trajetória das duas tá ali, né? Entrelaçada, marcada nessas distâncias, tanto no figurino delas, a forma como é retratada a rotina de cada uma, como é que são as casas das duas, os deslocamentos das duas até o trabalho, tudo isso é confrontado, né? É colocado de uma maneira
a comparar essas duas personagens. E aí o filme acaba, como a Samantha falou, sendo esse filme de suspense, né? Eu até escrevi que ele era um noir tropical, né? Porque existe essa tensão, mas existe essa protagonista portuguesa que tá sempre trancada dentro do consultório, suando, aquela coisa assim, com o ventilador ligado, o ambiente cheio de fumaça de cigarro, e ela claramente não se encaixando nem sequer no clima do lugar onde ela escolheu pra viver, né? E a própria tensão dela, colocando ela quase que literalmente sempre na beira do abismo, né? E o que eu acho muito interessante é que esses incômodos que a gente sente assistindo o filme, da forma como os personagens são colocados, eles funcionam porque são estereótipos, às vezes, perigosos, só que eles só funcionam se a gente comprar esses estereótipos na narrativa, sabe? Então, assim, o que eu acho interessante é que se a gente temer a favela, se a gente temer a pobreza, se a gente temer a pessoa que é colocada como o outro em relação à colonizadora, a gente vai comprar o perigo dessa narrativa. Então é um filme que ele coloca meio que o espectador nesse papel de escolher qual é a forma como a gente quer entender isso aí. E aí é que eu acho que vem os incômodos, sabe? Porque ele não é um filme de fácil digestão e ele não é um filme de respostas fáceis. Sem dúvida. Mas aí eu acho perigoso, sabe, Isa? Eu acho perigoso ir por esse caminho, porque, principalmente pensando no contexto do Rio de Janeiro, né? A gente está passando por um contexto muito delicado de intervenção militar, e eu acho que o filme ele tem uma proposta de tese que eu acho que ele não consegue ser bem sucedido nisso. Assim. Para mim, eu acho que há um problema muito, muito claro, muito evidente de... Eu sinto uma falta de densidade nas duas personagens, na personagem da Glória e na personagem da Camila. E eu acho que essas personagens, elas foram pensadas a partir dessa construção, para comprovar essa tese, que eu acho que é isso mesmo que a Samantha falou, né, desse fantasma da colonização, né, de ter esse assombramento, digamos assim, desse fantasma da colonização. No entanto, o que fica muito claro e muito construído no filme é que a fantasmagoria que é construída é da mulher negra. E isso me preocupa muito, assim, sabe? Me preocupa muito a construção de algumas cenas e principalmente pensando esse filme dentro do contexto que a gente está vivendo agora, atual, né? Porque eu acho que da forma como ele coloca a relação entre essas personagens, né? Da forma como o filme coloca a relação entre essas personagens, eu acho que o filme contribui muito para reforçar uma visão de classe média paranoica e apavorada com um ciclo de violência de um outro de classe, sabe? Em que... E aí, se a gente pensar na pergunta principal, né, que é a pergunta que inclusive está no cartaz do filme, né, que é a pergunta sobre o limite da empatia, eu acho que o filme em nenhum momento ele consegue abraçar essa empatia, mesmo naquele momento inicial ali da terapia. Né? Eu acho que a todo momento se evita a construção dessa empatia para provocar, para construir, no fundo, essa sensação de medo, de pavor, de perplexidade e de inação. Né? É como se o outro de classe fosse o intolerável, aquilo que é demais, o que é insuportável. Então, para mim, eu acho que fica com essa tese muito definida, porque eu não vejo em nenhum momento, principalmente, né, a personagem da Camila, eu não vejo em nenhum momento nas ações dela, cotidianas, ela buscar entender a conjuntura social, né, que está por trás daquilo ali. Né? Acho que talvez empatia entraria nesse lugar. E como não existe isso, como tudo que ela tem acesso a partir da fala dessa personagem, da personagem da Glória, isso acaba contradizendo muito essa pergunta inicial, né? Qual seria o limite da empatia? E aí, no momento em que ela tenta, de alguma forma, adentrar nessa coisa da conjuntura social, é quando ela invade a privacidade da personagem e a partir daquela descoberta, ela já julga essa personagem. Então, eu acho que existe, sim, toda uma construção delirante de fantasmagoria, que está muito dentro de um imaginário midiático, porque, enfim, ela também absorve muitas essas imagens do YouTube e tal, e eu não consigo entender, assim, tipo, nem o início da empatia, para começar, assim, sabe? Eu acho que o filme há um problema grave de construção de personagem das duas, da Glória e da Camila. E eu acho que isso tem a ver um pouco com essa colaboração do roteiro do Rafael Montes, que eu acho que
para mim, fica muito claro que ele privilegiou muito mais essa dramaturgia de gênero, de romance policial, que de fato ele consegue fazer isso, mas ele esquece de uma série de complexidades que eu acho que, dentro do contexto que a gente está vivendo, é muito perigoso, sabe? Deixar para o espectador refletir sobre isso, e eu não consigo perceber essas múltiplas camadas que a Samantha está falando, realmente eu não consigo. Para mim está muito claro o jogo que está colocado ali. Então, acho que, inclusive, a gente pode falar até de umas cenas específicas, assim, que eu acho que ele só faz reforçar essa visão que é muito equivocada. Bom, gente, eu vou precisar falar rapidinho aqui e sair, mas só dando uma costurada rápida, que eu acho que a Grace passou realmente a atriz perfeita escolhida para esse papel, né? Pelo trabalho na dramaturgia, como o Sam falou. A Glória no filme se desnuda, literalmente. Acho que além dessa questão de empatia que a Camila estava falando, o filme tem um trabalho assim, de paradoxos, né? De vítima, culpado, vingança, justiça, sabe? O estrangeiro no Brasil, essas questões. Eu tenho um texto sobre o filme, se vocês quiserem ler mais o que eu acho. Tá lá no meu blog, Notepress. Mas, assim, no geral, eu gosto. Eu acho um filme corajoso. É isso. Então, beijo pra vocês. Já finalizei com o jabá aí. Tchauzinho. Fui. Só voltando aqui ao debate com a Camila, mas eu acho interessante isso, Camila. Ele não é um filme que se propõe conciliador de forma alguma, sabe? Deixa claro que não há conciliação. E aí eu acho muito interessante o fato, inclusive, da personagem da Camila, da psicóloga, ser muito menos explorado nesse sentido, porque eu acho que até tão estereotipado quanto o da personagem da Glória, a mulher negra, porque eu acho que esse filme é muito para a branquitude se pensar mesmo, sabe? Eu não sei, aí como você falou, é o perigo de deixar para o espectador, né, o que cada um vai tirar do filme, mas eu acho que ele coloca muito claramente isso quando, por exemplo, a gente percebe que no filme, é claro que tudo que acontece no filme é por culpa da psicóloga, né? Do que a psicóloga entende que aquelas pessoas vão poder causar para ela e, na verdade, ninguém tá fazendo nada com ela. Então, o quanto que as pessoas brancas, muitas vezes, não refletem sobre isso, né? E aí isso pra mulher branca, entendeu? Uhum. Não, isso pra mim ficou muito claro, assim, que o público desse filme são as pessoas brancas. Isso pra mim é muito claro. Mas aí, a partir do momento em que ela coloca, né, essas pessoas brancas, né, nesse lugar de que uma empatia deve ser testada com uma mulher negra, e essa mulher negra virar a fantasmagoria, o grotesco, ali, ao longo do filme, isso me incomodou profundamente, sabe? E não fica claro pra mim que é o fantasma da colonização. Pra mim, ali não é o fantasma da colonização. Pra mim, é o fantasma dessa mulher negra, entende? Essa questão da colonização, pra mim, não fica construída de uma forma evidente no filme. A não ser que a gente pense, é uma personagem que é portuguesa e tem uma personagem que é brasileira. Ok. E ela fala, né, que que matou a avó dela foi o Brasil, tem essa coisa alegórica, assim. Mas, no fundo, o que o filme constrói imageticamente, que é o que é mais poderoso no filme, é isso, assim. A cena do elevador, nossa senhora, achei, assim, colabora para isso, né, para a construção desse outro de classe como aquilo que é o que vai entrar no meu delírio, sabe? Sim, sem dúvida. Mas é isso, a gente tá vivendo isso, exatamente isso no Rio de Janeiro agora, né? Neste momento. Inclusive, assim, indico para os ouvintes que assista, né? Quem assistir Praça Paris, assista ao mesmo tempo também o Auto de Resistência, o filme da Natasha Neri e do Lula Carvalho, que é sobre as pessoas que são mortas nas favelas, principalmente, porque a polícia está atirando. Então, você mora na favela, você é negro, você vai morrer. Não importa o que você está fazendo, né? E o filme, inclusive, trabalha muito bem isso, o auto de resistência. E é o que a gente está vivendo hoje no Rio de Janeiro, assim, de uma forma brutal, exatamente isso. Milhões de grupos de Facebook, inclusive, né? Com pessoas relatando o tempo todo situações suspeitas, com milhões de aspas aí, né? Que é essa classe média com medo de tudo, essa classe média branca, né? Então, eu acho que o filme debate tudo isso, como eu falei no começo. Eu acho que ele caminha num limiar tênue, muito tênue, né? Que ele pode descambar pro lado ruim o tempo todo o filme. Mas eu acho que ela, de alguma forma, a Lúcia Moura consegue equilibrar isso. E, para mim, o resultado é crível, é satisfatório, embora tenha, né, milhões de percalços no caminho do filme. Mas eu acho um filme interessante porque ele me suscita bastante reflexões por conta das camadas que eu, pelo menos, consegui tirar do filme, né? Mas sim, ele tem muitas questões. Por isso que a gente está, inclusive,
inclusive, debatendo ele aqui. E eu acho que é um filme, inclusive, que a gente tem que ver e debater exaustivamente. Exato, eu acho que só o fato de ter gerado tantas opiniões diversas do filme já mostra pelo menos algum aspecto interessante, ainda que controverso, né? Assim, na minha opinião, eu gostei do resultado final, mas mesmo gostando do resultado final, eu concordo com todas as críticas da Camila. Eu pode também, parecer, total. pode parecer incongruente, né? Parece incoerente, mas é porque é que pra mim, assim, essas questões que estão sendo trabalhadas no limite funcionaram. Eu acho que o filme ele só vai funcionar enquanto suspense se o próprio espectador comprar o medo e a paranoia da protagonista portuguesa branca em relação a essa realidade brasileira e carioca especificamente que ela tá entrando em contato. Agora, assim, particularmente não conheço o Rio de Janeiro, minha análise para nesse ponto porque eu não consigo entender as particularidades locais aí, né? Mas acho interessante isso que vocês trazem também da realidade da UFRJ e como tudo isso tem um contexto um pouco maior, né? Mas é isso, assim, eu acho que é um filme que ele é complexo, ele é intrincado, e aí é muito fácil de tanto não gostar, quanto achar pelo menos interessante esses aspectos que estão sendo colocados ali, né? Mas ele é um filme difícil, ele é um filme muito difícil de assistir e de analisar, assim. Eu não sei, eu acho que... Eu fiquei pensando muito, assim, se o público de classe média branca assistindo esse filme, se isso não vai reforçar essa sensação de paranoia e pavor que já existe, que é uma coisa que eles já vivenciam no cotidiano, entende? Em vez de provocar uma reflexão sobre o que é a violência nas favelas, sobre o que é isso, sabe? Me parece que é muito mais entrando num jogo de confirmação daquilo que essa classe média branca já sente do que provocar um outro tipo de reflexão, entende? Mas, enfim, eu acho que é isso, assim, tem essas diferentes interpretações do filme, mas eu fiquei realmente questionando muito, assim, o lugar, porque existe um debate muito grande, né, sobre discutir a autonomia da arte, e eu já não defendo, né, a autonomia da arte. Eu acho que filmes, eles estão dentro de contextos históricos e quando eles são lançados é preciso entender, assim, que repercussões ele vai ter dentro daquele contexto histórico específico. Então, se é um filme que se passa no Rio de Janeiro, né, com toda a conjuntura que a gente está vivendo, que a gente sabe que há um momento desse, né, das pessoas ficarem apavoradas, dessa coisa do medo. E eu fico pensando se um filme desse, ele vai permitir uma desconstrução disso, sabe? Pra mim é muito arriscado, é extremamente arriscado. Não, arriscado sem dúvida, mas eu acho que assim, no momento em que a gente percebe que a todo momento ela constrói o roteiro dela, inclusive imageticamente, provando o ponto de que aquelas pessoas, que no caso seriam as pessoas que são os outros do filme, né, que são os que provocam medo, os que assombram, não fazem nada, e que inclusive essas pessoas podem morrer por conta dos delírios dos brancos, da classe média alta, eu acho que as pessoas têm que se pensar, né, porque não fica tão, não sei se é tão óbvio assim que estaria reforçando, entende? Pra mim nada nesse filme é óbvio, assim, na verdade. Eu já não tenho tanta certeza assim, não. Eu já não tenho tanta certeza, mas tudo bem. Eu acho bem interessante isso que vocês duas estão colocando, porque eu entendo esse ponto que a Camila tá colocando sobre a forma como os discursos são comprados, né? É porque eu fiquei pensando também muito nessa coisa do pavor, né? Do pavor, do medo da personagem da Camila. Por que se construir o monstruoso pela mulher negra? Por que não se constrói o monstruoso pelo colonizador, sabe? Eu sempre fico pensando nessas escolhas, assim, por que eles escolheram isso? Isso, sabe? É verdade. E aí, pra mim, entra nesse risco, sabe? Sim, nossa, dúvida. total. Sem dúvida. Total. Não, isso aí sem dúvida. E agora, assim, concordando com a Camila nesse aspecto, eu vou contar só uma anedota que foi algo que aconteceu comigo na época que eu ainda morava em Manaus, né? E fui assistir no cinema Os Oito Odiados, do Tarantino, e assim, eu fico perplexa
como as pessoas riem em filmes desse tipo, entre aspas, na hora errada, sabe? Sim. Então, assim, é no momento em que a personagem, a mulher lá do grupo, apanha, que a plateia do cinema ri. Quando o filme tá tentando mostrar que, nessa situação de... No caso de um faroeste, mas na verdade a sociedade como um todo, no final das contas, a questão de gênero, às vezes, se sobrepõe à questão de raça e etnia, porque homens brancos e negros vão se unir em um sentido de violência contra a mulher. No caso, tô falando especificamente no caso do filme do Tarantino, né? Esse era o discurso do filme, basicamente. E o que as pessoas da plateia entendem é tipo, a mulher está apanhando. Hahaha. Então, tipo assim, às vezes é jogado pro público, mas o público também não sabe interpretar a textualidade que tá recebendo. Isso é um fato. Que também foi meio incômodo, inclusive, com o 3 Anúncios para um Crime. Que eu saí da sessão na Mostra de São Paulo passando mal, porque as pessoas gargalhavam, e as cenas pra mim eram pavorosas. Então é isso, às vezes realmente o filme comunica ou não comunica, né? Com plateias, como a Camila falou, é um perigo muito grande, por isso que eu falei desde o começo. Acho que esse filme tá sempre num limiar ali meio difícil, sabe? E eu fiquei pensando também assim, porque tem vários momentos do filme que o imaginário da personagem da Glória, ela constrói também um imaginário sobre essa personagem, né? A da Camila, né? Então, assim, nos momentos em que ela delira, você vê que existe, assim, uma vontade de construção de proximidade naquele momento. Acho linda aquela cena do funk, que ela canta o funk, né? E você vê essas duas personagens ali dançando. Então, assim, o olhar que a personagem, a mulher negra tem sobre a branca é um olhar de afetuosidade, assim. O que não acontece em nenhum momento. Eu não vejo nem o início da empatia da personagem da Camila, sabe? Mas, enfim, né? É uma longa discussão. É uma longa viagem, uma longa discussão. Outra longa viagem. O mínimo que a gente pode dizer pra quem estiver ouvindo, eu espero que quem estiver ouvindo já tenha assistido o filme, porque a gente já falou várias coisas spoilerísticas aqui, né? Mas, assim... Eu acho que a gente falou até pouco, vou ser sincera, porque acho que a gente falou do desfecho, né? Que o desfecho exatamente. Então, acho mas que não vamos falar. Que instigue as pessoas a verem o filme, pelo menos. Exato. Eu acho que essa é uma questão interessante, assim, que como é um filme difícil, é um filme que abre margem para esses diversos posicionamentos e até interpretações, acho que é muito importante que quem estiver nos ouvindo assista também para ter a sua própria opinião, né? Para realmente refletir sobre isso e criar a sua percepção sobre o filme, porque nenhuma de nós aqui tem uma resposta fechada e essa é a resposta correta, né? São visões nossas sobre o que nos afetou, o que nos incomodou e o que funcionou para cada uma. Em relação aos 3 filmes, isso tá valendo, e em relação a todos os filmes que a gente sempre traz aqui no podcast, né? Então são sempre análises, são sempre críticas que são muito pautadas nas nossas próprias experiências e subjetividades, também nas bagagens que nós temos enquanto indivíduos, né? Inclusive, a gente pode falar tudo isso hoje e daqui a um mês a gente falar esse mesmo filme, outras coisas completamente diferentes que a gente pensou ao assistir, né? Também. Então é isso, né? Assim como tem aquele ditado de que um homem nunca passa igual no mesmo rio, a gente também nunca passa igual no mesmo filme. Então, a gente vai ter impressões diferentes, dependendo do momento que na nossa vida a gente tiver, situações diferenciadas, né? Enfim. Inclusive, como é bom ouvir opiniões dissonantes, né? Porque isso também ajuda a gente a refletir mais sobre o que está acontecendo ali naquela obra, né? Total. Bom, pessoal, a gente gostaria de lembrar vocês que os principais filmes e referências que foram mencionados nesse programa estão linkados no post. E se vocês puderem, por favor, avaliem a gente no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade. Para dar seu feedback sobre esse programa, deixe seu comentário no SoundCloud ou no e-mail contato@feitoporelas.com.br. Você também nos encontra no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd Feito por Elas. E outra maneira de nos ajudar a crescer é por meio do Padrim ou do Patreon. Então, se você quiser colaborar financeiramente com o nosso projeto, é só acessar padrim.com.br ou patreon.com/feitoporelas.
Todo mundo que nos amadrinha ou nos apadrinha pode participar do nosso grupo fechado no Facebook, onde a gente coloca sempre a votação das pautas que vão virar os nossos próximos programas. Então, se você quiser ajudar a gente a escolher os nossos próximos programas, é só colaborar com a gente no Padrim ou no Patreon. E outra forma de nos ajudar é apresentar o nosso programa para as pessoas que não conhecem ainda o podcast, né? O Feito por Elas. Ou também para as pessoas que ainda não conhecem a mídia podcast. Então, sempre que possível, se vocês puderem apresentar os podcasts e o Feito por Elas especificamente para as amigas e para os amigos, isso nos ajuda muito. E é isso. Muito obrigada pela audiência. Até o próximo programa. Valeu, pessoal. Um beijo. Tchau, gente. Até mais.